Está começando mais um Pod Business e hoje eu estou recebendo aqui o Pablo Vitório. Graças a Pablo Deus. Vitório é um cara aí especialista no que ele vai dizer pra gente. Ficou curioso? Então já vou apresentando ele aqui, você vai entender. Você sabe o que é propriedade intelectual? Você sabe o que é gestão de intangíveis? Então agora seja bem-vindo aqui, Pablo Vitório. Opa, boa tarde aí. Muito bom, muito obrigado por estar me recebendo, tá bom? Então, vim trazer um pouquinho sobre essa área que, na maior parte das vezes, é desconhecida, até pelo meio jurídico, né? Por não ser uma cadeira específica que está na grade das ciências jurídicas, a gente acaba se tornando algo meio desconhecido. Então, o que é que a gente costuma fazer, né? Hoje eu tenho uma PWV Solutions, né? Que é a empresa eu costumo dizer que faz gestão de ativos intangíveis e também atua através do meu escritório com essa área, né, referente a conflitos de utilização de ativos intangíveis alheios sem autorização. Então, o que seria a gestão de ativos intangíveis? Eu costumo dizer que a gestão de ativos intangíveis não é a gumertização de registro de marca e patente, né? Apesar de que, com a utilização dessa expressão, eu estou me diferenciando das empresas que fazem simplesmente o registro de marcas. Por que eu me diferencio? Primeiro, pela experiência, né, e pelo conhecimento que foi juntado em tantos anos de prática, né? Desde os anos 2002, onde eu venho atuando na direitos autorais, registro de marcas, patentes. Nós temos desenvolvido, né, um conhecimento que eu tenho trazido isso para a nossa empresa, para o meu escritório. Então, gestão de ativos intangíveis é quando você recebe um cliente, recebe um empresário ou um empresário voltado para bandas musicais ou para a área de serviços e produtos diversos. A gente, através de uma consultoria, a gente ensina, ajuda a se resguardar ou a se apropriar de seus ativos intangíveis, que muitas vezes ele sabe qual é, às vezes ele sabe que tem uma marca que precisa registrar e outras vezes ele não sabe o que precisa se resguardar. Por exemplo, chega para mim semanalmente pessoas me consultando referente a que tem uma metodologia, que desenvolveu a metodologia referente a tratamentos a específicas pessoas que têm problemas de saúde, como autistas e etc. E depois da conversa, algumas situações eu levo em relevância. Quais, por exemplo? Primeiro, a metodologia é explicitamente na legislação de propriedade industrial, a 9.279, dos anos 96, ela fala que há exclusão do registro de metodologias para patentes. Não se patenteia metodologia. E a pessoa inicialmente ela fica, poxa, mas que pena, então não posso me resguardar? Eu digo, não, eu não falei que você não pode se resguardar, mas você não vai se resguardar por meio de um registro. Existem outras maneiras de resguardar esse seu direito, de se apropriar de seu ativo intangível. Por exemplo, podemos construir um arcabouço legal através de contratos de sigilos, de confidencialidade. Você pode se tornar protagonista de uma metodologia. De que maneira? Escrevendo um livro sobre ela, artigos científicos. E você pode ser, né, um autor e pode ser um palestrante. Com isso, você associa a sua imagem ao protagonismo daquela metodologia. E aí, todo aquele que quiser utilizar dessa metodologia, apesar dele não precisar pagar royalties para você, se não utilizar o seu nome, mas com certeza, quem não quer estar ao lado do protagonista? E qual é o exemplo que eu utilizo para poder, né, materializar, para poder realmente tornar mais palpável esse conceito que eu estou trazendo? CrossFit. Eu acho que todos já ouviram falar sobre CrossFit. CrossFit é uma metodologia de exercícios físicos. Né? Você pode ver que é uma mistura de academia, de musculação, com levantamento de peso, com vários outros tipos de atividades físicas. É uma metodologia que foi inventada inicialmente nos Estados Unidos. Não sei lá, mas no Brasil, como não se pode registrar metodologia, o que é que eles fizeram para poder se apropriar dessa metodologia e poder, sim, ter a remuneração devida pela utilização dessa metodologia por outros? Eles, primeiro, se preocuparam com a marca, registraram a sua marca. Segundo, eles monitoram ostensivamente a marca. Ostensivamente, como eu quero dizer isso? Qualquer outra marca que tenta registrar qualquer nomenclatura igual a CrossFit, Cross alguma coisa, eles já vão lá e se opõem a esse tipo de marca. Então, eles são ostensivos na proteção à sua marca. O que é que significa dizer que eles não deixam se diluir de outras marcas, não tornar o nome CrossFit de forma genérica. Então, eles tomam cuidado do seu ativo intangível. Então, através da marca, através também, não sei se vocês já perceberam também, uma coisa muito interessante, que existem academias que dão aula de CrossFit e não tem o nome CrossFit. É CrossSafe,
cross aquilo outro, ou exercício forte para fortão e etc. É isso que eu ia te perguntar. Pegando um exemplo aí do CrossFit, né? A gente vê muitas por aí, vê mais academias de CrossFit mais do que as academias tradicionais. Então, você falou que, por exemplo, se eu faço um registro de uma marca, uma ideia, uma metodologia, não significa que eu vou receber royalties por isso, mas eu fiz uma proteção. Qual é o objetivo, então? Por que que eu faria uma proteção de uma coisa em que eu não vou receber royalties por isso? E por que quem criou essa metodologia age protegendo para que outras pessoas não utilizam? E o terceiro, o que faz, então, eu quero abrir um exemplo, uma academia de CrossFit e vou mudar o nome ou algo do tipo para tentar desassociar do que é aquela metodologia. Então, deixa eu ver, não sei se eu me tornei tão claro quando eu me expressei. Não é que eles não querem ter o royalties ou a contraprestação pelo esse ativo que eles protegeram. A questão é que eles não poderiam proteger através de uma patente de uma metodologia. Então, o que é que eles fizeram? Ao invés de patentear a metodologia, que não é possível, pelo menos no Brasil e na maioria dos países que são signatários de convenções internacionais, eles se preocuparam com o que poderia se registrar e de se apropriar de uma forma que pudesse tornar o protagonista, ou seja, eles registraram a marca, não deixem que outras pessoas que não paguem o royalties utilizem a marca, ou seja, todo aquele que quiser utilizar a marca CrossFit, eles vão autorizar. E junto com a CrossFit vai vir a metodologia diretamente da fonte. Aí o que? Essa pessoa está pagando, é como uma espécie de franquia, não é uma franquia, mas eles recebem royalties mensais para a utilização do nome CrossFit. Com certeza devem receber, eu não sei, tá? Não estou falando, eu não tenho nenhum conhecimento interno da estrutura. Foi um exemplo que surgiu na minha mente. Porque como eu registro diariamente, trabalho com registro de marcas diariamente, que é o carro-chefe realmente da nossa empresa, então muitas vezes eu passo por processos que a empresa CrossFit tem se opor, tem pedido nulidade de marca, tem pedido caducidade, então eles realmente têm um monitoramento ostensivo. E o que é que acontece? Eles, quando tem uma empresa, uma academia que quer utilizar, ostentar essa marca CrossFit, eles autorizam desde que, né, pague os devidos royalties. Isso vocês já perceberam que essas academias que tem o nome CrossFit, elas são mais caras, tem uma mensalidade mais cara. Por quê? Porque essa academia ela precisa pagar, né, para a fonte, né, ou seja, para a empresa que é a detentora desse direito. E aí também tem a vantagem que essa empresa ela está sempre atualizada pela essa metodologia. Geralmente as empresas, que eu falo empresas, são academias, tá? Essas academias que ensinam CrossFit sem ostentar a marca CrossFit, elas são mais baratas. E criaram um nome que deixa entender que é CrossFit, mas não é algo CrossFit. Que assemelha ali para trazer um pouco da informação, mas você entendeu o que é, mas sem dizer o que é. Isso, e geralmente são ex-professores, né? Não diminuindo, mas são pessoas que aprenderam na prática ou simplesmente que são formados em educação física, em vários tipos de atividades, e eles têm realmente capacitação e capacidade para poder dar aula daquilo, não tenho dúvida nenhuma. Mas veja, toda a metodologia, todo tipo de exercício físico, eles vão se desenvolvendo com o tempo. O CrossFit tem milhões e milhões de investimentos diariamente, mensalmente, anualmente. Então, essas academias que ostentam a marca CrossFit são aquelas que pagam para a fonte, com certeza eles têm atualização. Tem um sistema ultra super moderno. Então, o cliente, o aluno que entra na academia CrossFit pode ter certeza que eles vão estar... Veja, eu não estou recebendo propaganda, tá? Não estou recebendo dinheiro nenhum para isso. Isso aí, eu só quero falar aqui sobre ativo intangível. Como é importante você se resguardar e se apropriar do seu ativo intangível. Com ele, você pode, inclusive, não ter direito a registrar algo e arrumar uma maneira de lucrar também e se apropriar desse ativo. Ou seja, o exemplo que eu tiro do caso do CrossFit em questão, digamos que um professor, alguém foi lá, criou esse método de exercício, validou esse método e logo ele se protegeu. Exatamente. E aí talvez algo que fosse uma metodologia como muitos têm, que vai ajudar a vida de muitas pessoas, nesse caso em relação à saúde, ele poderia ser só mais um com várias pessoas utilizando. Exatamente. A partir do momento que ele faz o registro, é uma possibilidade, inclusive, que através dessa ideia, dessa metodologia, ele possa, inclusive, escalar, no qual mesmo essa pessoa não praticando mais aquela atividade de treinar, de ensinar, mas a partir do momento que essa metodologia está difundida e é algo que a gente vê em todos os lugares que a gente vai, então acaba que essa pessoa acaba tendo uma remuneração, ela fez a aposentadoria dela ali. Exatamente. Mas, pelo que eu entendi que você disse então,
ela precisa também ter alguém que entenda sobre esse processo, que dê esse suporte, porque senão ela não consegue monitorar e vai estar deixando de ganhar dinheiro. Não tenha dúvida, porque quando a pessoa chega para mim e eu chego para ela com a notícia que para ela é ruim inicialmente, que metodologia, não se registra metodologia, que é uma das exclusões da legislação brasileira, ela pode enxergar isso como algo decepcionante, mas eu tento convencê-la que é uma oportunidade, que ela pode ainda se resguardar, se apropriar desse ativo, que não vai ser por meio de registro. Quer ver outro exemplo que eu dou interessante? Tem ativos intangíveis como patente que você pode registrar, mas muitas vezes não é interessante para a empresa registrar esse ativo. Um exemplo que eu dou que é famosíssimo, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, em 1800 e alguma coisa, que começou como um xarope, etc., que acabou se tornando tão gostoso que as pessoas começaram a gostar e começaram a virar um refrigerante, né? Ela podia ter registrado a fórmula dela naquele período. Mas, inteligentemente, o criador, proprietário, CEO, hoje em dia chamado da Coca-Cola, ele resolveu não registrar. Por quê? Se eu transformo em patente, a contraprestação para o Estado, qual é? É publicizar aquela informação, aquela fórmula. Então, o Estado te dá o monopólio de exclusividade sobre um certo direito, mas a contraprestação para a sociedade é você publicar como desenvolve. Por quê? Mas por que isso e tal? Não, é importante. Primeiro, é proibido o monopólio no Brasil, e nos países capitalistas o monopólio ele é sempre combatido, porque isso quebra com o sistema do livre comércio, da concorrência, etc. Aí o Estado cria um monopólio. Então, para se autorizar ter um monopólio, tem que ter uma contraprestação para o Estado. E é o quê? Publicizar essa informação. Mas para quê? Porque através dessa invenção, ou de um processo, ou de um produto, outros produtos são desenvolvidos. Por exemplo, um iPhone. Um iPhone é um complexo de patentes. A patente da antena, do touchscreen, da bateria e etc, etc. Se fosse informações sigilosas, nunca chegaríamos no iPhone. Uhum. Então, através de outras invenções, de outras patentes, através dessas informações que são valiosíssimas, outra pessoa conseguiu juntar esses pedacinhos, esse quebra-cabeça e transformar um iPhone. Então, voltando à Coca-Cola, ele teve a ideia assim, não vou patentear, eu vou construir um arcabouço legal e jurídico onde eu possa tornar sigilosa essa informação. Então, ele desenvolveu uma estratégia de ativo intangível, ele dividiu cada pedacinho da fórmula, pessoas diferentes, que muitas vezes não se conhecem. Na teoria, a Coca-Cola também usa isso como propaganda. Está no cofre da Suíça, agora a fórmula da Coca-Cola está indo. Então, eles são tão inteligentes que, além de criar uma estratégia legal para nunca deixar ninguém ter acesso à fórmula da Coca-Cola, eles também utilizam isso como marketing, né, como propaganda. Então, veja bem, se a Coca-Cola tivesse patenteado no início dos anos 1900, já a Coca-Cola, todo mundo poderia fabricar Coca-Cola. Imagina quantos 4 trilhões de doses eles teriam perdido. Até hoje nunca ninguém descobriu a fórmula da Coca-Cola, e até hoje a Coca-Cola é a Coca-Cola. Tanto é que virou uma expressão, né? Isso aqui não é uma Coca-Cola. Veja bem, a Coca-Cola, além de ser tudo isso, se tornou um jargão normal quando a gente quer falar de algo bom e diferenciar de algo ruim. Talvez por isso, muitos produtos você tem uma diversidade gigantesca. E quando você vai ali para refrigerante, especialmente refrigerante de cola, com esse sabor você tem menos. Você fica aí hoje a nível mundial entre duas marcas, né? Isso aí. Nacional tem algumas marcas ou outra, algumas marcas estaduais, mas que fica ali na prateleira e não importa o preço, a diferença é gigantesca de um produto para outro, mas as pessoas sempre vai lá na Coca-Cola. Né? E não é uma Coca-Cola, porque apesar de chegarem não tão próximo, mas ainda nunca é tão gostoso quanto a Coca-Cola. E que talvez se essa marca tivesse divulgado ali a sua fórmula, então talvez teria muito mais concorrentes hoje no mercado com uma solução com um sabor parecido, e a competitividade seria em relação a outro nível, não em relação ao sabor, né? Eu falo algo pior ainda. Talvez a Coca-Cola não existiria. Porque a Coca-Cola só é Coca-Cola porque só elas fabricam a Coca-Cola. Se fosse algo normal, todo mundo fabricaria, eles não seriam Coca-Cola. Seriam mais um refrigerante, se é que existiriam até hoje, porque teriam diluído. Todo mundo fabricaria, até em casa. Já teriam inventado a forma de fabricar em casa Coca-Cola, provavelmente. Legal. Outra coisa interessante quando você fala de gestão de intangíveis, né? A gente consegue fazer a gestão de um carro, de uma moto, dos móveis, dos livros, organiza o patrimônio que a gente tem físico, que a gente consegue tocar nele ali. Então, pelo que eu entendo, o que você traz como intangíveis são exatamente o que eu
não tocaria, não guardaria numa gaveta, exceto que não seja um adesivo da logomarca, aproveitando mostrar aqui o nosso Bom patrocinador desse demais. podcast, mas essa propriedade, né, ela precisa ser protegida para que outras pessoas não façam o uso dela Exatamente. ou o tome dela. É, recentemente eu vi você falando em um dos eventos sobre marcas renomadas que, até mesmo com registro, mas por falta talvez da gestão, como você diz, a gestão do intangíveis, perderam suas marcas. Ou seja, não basta eu simplesmente registrar, como que eu monitoro isso para não correr risco de perder a minha marca? Então, inicialmente eu achei muito interessante sua abordagem referente à questão dos ativos tangíveis, comparar com a questão de um ativo tangível, que é um carro, uma casa. Que o que é que eu tento sempre trazer para os meus clientes, ou para meus alunos, ou para quem quer que me consulte? Eu sempre tento trazer essa comparação. Porque, assim, desde a Constituição, a propriedade ou imaterial, que é intangível que a gente está tratando agora, ou material, elas têm o mesmo tratamento. Ou seja, a mesma segurança jurídica que é concedida para um carro, para uma casa, é concedida também para uma marca, para uma patente. A questão é o seguinte: a propriedade intelectual, a gente costuma dizer que ela não sofre o efeito da escassez. O que é que significa? Você comprando uma música, você pode vender a mesma música trilhões de vezes e ela nunca vai se tornar escassa, porque é facilmente reproduzível. Então, esse fenômeno que se encontra na propriedade intelectual, no imaterial, causa uma confusão na mente das pessoas. A pessoa acha que pode copiar uma marca, a pessoa acredita que se piratear um CD com as músicas, etc., não estaria fazendo nada de mal, porque, não, o cara é autor, ele não vai perder a música, eu estou usando. Então, assim, na mente das pessoas, elas não entendem que estão praticando um crime, que estão utilizando a marca de outra pessoa. Mas, incrivelmente, é literalmente um crime. E é um crime previsto na lei, que dá até, não sei se você sabia, dá detenção. A pessoa pode ser presa por utilizar uma marca de forma indevida e, e locupletar, e receber dinheiro por isso. Então, assim, voltando ao seu questionamento da gestão dos ativos intangíveis, como gestão mesmo, tendo essa ciência que a marca ela tem o mesmo poder que um carro, que uma casa, ela tem os mesmos direitos e deveres. Então, assim, o que é gestão de ativos intangíveis? O que é gestão? Gestão é a capacidade de gerir alguma coisa, ou seja, de ser diligente, né? De poder pegar algo diligentemente e poder fazer com que essa coisa possa gerar frutos e, ao mesmo tempo, possa me resguardar e ela sempre permanecer. O que que poderia acontecer? Então, digamos que tem uma grande indústria, uma empresa em outro estado. E eu aqui no estado, alguém em outro local, cria uma marca muito parecida, talvez o mesmo nome, talvez a mesma área, Muito porque comum. tem coisas muito comuns que acaba levando a você fazer nomes idênticos, porque talvez está relacionado à atividade. E aí você tem uma empresa num outro estado que já registrou aquela marca, uma empresa já antiga e por conta da circunstância, você nem fez uma pesquisa, nunca entrou no site, simplesmente está ali. Adesivou seu carro, sua moto, fez sua fachada. E chega um dia ao conhecimento, talvez, dessa empresa que já fez esse registro lá em 1980, que existe uma empresa no outro estado usando aquela mesma marca, exercendo a mesma atividade. O que ela pode fazer? Quais são as consequências para esse empresário que também está usando aquela marca sem saber que ele está usando uma marca que já tem registro, que a gente sabe que muitas pessoas saem fazendo e não sabem nem que existe a necessidade de registrar uma marca. A pergunta é interessante. E aí eu volto um pouco para o que eu estava falando, porque você tocou num assunto sobre marcas famosas, né? Que acabaram perdendo por falta de gestão. Então, a falta de gestão pode ser de forma omissiva ou comissiva, né? No caso dessa marca famosa que eu não vou citar aqui, de um grande restaurante famosíssimo no Espírito Santo, eles perderam o direito sobre a marca porque durante o processo de registro da marca, eles simplesmente abandonaram. Chegou a ser deferido o pedido. O que é que significa? O examinador falou, sim, essa marca pode ser sua, mas eles esqueceram o resto. Eles pararam no mais. Faltavam ter a concessão da marca. O deferimento da marca não lhe fornece, não lhe concede a propriedade da marca. Então isso é o quê? Falta de gestão, porque não pagou um boleto de R$ 298, ou esse boleto o profissional não passou para eles, ou eles simplesmente perderam no meio dos outros documentais. Falta de gestão. Como a falta do monitoramento também.
O monitoramento causa o quê? Uma falta de monitoramento às vezes causa a diluição da marca. Porque quando você não monitora diante das outras marcas no registro, e você lá não se opõe, informando que está igual à sua marca, etc., você permite que outras marcas sejam registradas, que sejam iguais às suas, e isso faz diluir aquele radical. Aí eu volto um pouco para o seu questionamento. Vamos lá. A pessoa simplesmente decidiu, né, ter um nome legal que ela gosta e vai colocar o nome da empresa dela com esse nome. Simplesmente ela nem sabia que precisava registrar a marca. Mas veja, na nossa legislação fala que o desconhecimento, né, não me faz desviar das minhas responsabilidades, das minhas obrigações. É como dizer assim, eu não sabia que pegar isso aqui sem tua autorização seria ilegal, seria roubo. Não aprendi. Na minha casa era normal, meus irmãos iam nos restaurantes e pegava aquelas canecas. Eu conheço pessoas que faziam isso, eu estou dando um exemplo prático. Ia para o Outback. Tem gente que isso aí é o feitiço dela, é fetiche, levar exatamente. a caneca. Infelizmente, é triste. Quando a pessoa me falou isso, eu fiquei triste, porque isso é roubo. É furto, na verdade. Roubo é quando é mediante uma violência. Isso é furto, isso é crime. Mas a marca também é, porque as pessoas não se percebem. É uma propriedade. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa que coincidiu, e eu vou falar de um caso prático recente que eu peguei, da parte judicial. Tinha uma empresa que oferecia empréstimos e tal, consignado, e eles usavam uma marca que ele achou muito legal. Eu não vou poder citar o nome, mas é muito legal. Caramba, isso tem tudo a ver com o meu negócio. As cores também, vou usar o verde, tem a ver com dinheiro. Ok, não registraram, estavam ostentando essa marca, até que um dia, num lindo dia de manhã, com o sol brilhando por cima de sua empresa, chegou uma notificação extrajudicial informando que eles deveriam deixar de utilizar essa marca sob a possibilidade de poderem ser processados e ter que pagar a indenização, já que a marca já era registrada, diante de tal, há tantos anos, ou seja, deixou todas as informações claras. O que essa pessoa falou? Que nada, vou usar a marca. Essa empresa era do Sul, e a empresa que estava recebendo a notificação extrajudicial é aqui do Nordeste, do Sudeste, especificamente no Espírito Santo. Eles simplesmente foram negociando e tal, no final ele abandonou isso, não, vou utilizar a marca mesmo. Eles até falaram que ia deixar de utilizar, mas continuaram utilizando. Poucos meses depois, receberam agora uma intimação, né, para não dizer uma notificação judicial, informando que tinha um processo que foi aberto, que eles tinham que pagar agora indenização. Então, algo que eles poderiam ter resolvido, primeiro, no início, fazendo análise de registrabilidade da marca e fazendo os devidos procedimentos para registrar a marca. Aí não fizeram, ok. Uma notificação, ou seja, eles tiveram oportunidade de deixar de utilizar, ou até, o Átila, muito importante, e eu vislumbro isso como um grande negócio, eu trago isso para alguns clientes às vezes, que passam por essa situação, que eu digo assim, o que era algo ruim posso tornar uma oportunidade, é que eles ofereceram até de utilizar a marca mediante uma remuneração. Nada mais justo. Você utilizava a marca de outra pessoa, do mesmo segmento, porque você tem que saber, marca, ela é marca registrada para um segmento. Você pode ter a mesma marca reproduzida em segmentos diversos. Há uma classificação chamada classificação de Nice, que ela tem 45 classificações internacionais, onde você pode ter a mesma marca, desde que não haja conflito entre as atividades prestadas aos produtos fornecidos. Mas não, eles usavam a mesma marca, só mudando uma letrinha, com a mesma cor, com um desenho, pode até soar uma má fé, mas eu acho que não tinha má fé, simplesmente o empresário, eu acho que ele simplesmente, como falou, não sabia, né, e tal, ele simplesmente decidiu usar aquela marca, ele teve a oportunidade de regularizar essa situação, e se a marca é tão boa, por que não pagar para alguém que tem o direito realmente da marca, né? Não, eles não aceitaram a proposta, não pararam a negociação. Então, o que eles fizeram? Sofreram um processo judicial. O que podia fechar com 2 mil, 3 mil, 5, hoje está na média de 200 mil reais, ainda pagando advogado 20, 30, 40 mil. Entendeu? E ainda vão pagar a sucumbência, ou seja, que é advogado da outra parte. Ele vai pagar para mim, que sou advogado dele. Provavelmente ele vai perder essa causa, porque ele usou mesmo a marca. Não tem como se negar. Tem fotos, ele fazer publicidade nas redes sociais. Inclusive, é bom ratificar essa importância da marca registrada, que hoje, com as redes sociais, não existe mais uma maneira de você viver escondido com sua marca. Quem não usa rede social está perdendo Até porque dinheiro. Se a pessoa fez a marca, é porque ela vai divulgar, ela vai usar. A marca é para chamar, para identificar ali a empresa, exatamente, o serviço que ela faz e para você lembrar. Exatamente. Então não tem como nas redes sociais a pessoa não deixar de usar. Nada mais que a nossa vitrine virtual. Verdade. É uma vitrine. Então, se eu tenho a minha vitrine, só que a minha vitrine ela alcança o mundo inteiro.
O meu hashtag e meu arroba, ele se cruza com todas as marcas. Então, se eu tenho uma empresa registrada e vou colocar um hashtag na minha publicação e verifico que já tem alguém usando esse hashtag, eu vou ali, naquele momento, eu vou descobrir que a pessoa está usando a minha marca e sem autorização. Então, cuidado. Usar a marca hoje e nas redes sociais não tem mais, não tem mais regionalidade. Como você falou, na região, não existe mais isso. Hoje a nossa vitrine é a rede social. E a rede social, ela tem âmbito internacional. Entendeu? Eu digo isso até porque eu deixei de adquirir um negócio. Nós temos algumas empresas do ecossistema aí condominial. E uma das empresas que eu estava para adquirir, a pessoa não queria abrir mão da marca. Um nome específico, mas aquele nome específico já havia registro dentro daquela classificação em um outro estado. Uhum. Então eu falei, meu amigo, eu não vou investir nesse negócio para daqui a pouco, porque se for para eu investir, nós vamos trabalhar um marketing pesado, nós vamos divulgar, vamos mostrar, e vamos trabalhar Isso uma aí. marca Isso aí. para o cliente saber, porque o que difere para o cliente fazer uma boa escolha, saber de qual empresa ele compra, porque às vezes prestação de serviço, independente do tipo de serviço, é uma commodity, onde tem várias pessoas que vai ter a mesma coisa. Isso aí. Agora, quando você está lá na cabeça do consumidor, aí depois que você está com todo o brand, tudo redondinho, aí vem uma outra empresa, peraí, você está usando minha marca para lá na frente a gente perder? E detalhe, a gente fazer construir toda uma história de um negócio para depois isso ir para outro, por mais que a empresa tem registro, não divulga tanto, não usa tanto a marca, mas está registrado. Então depois ela pode pegar todo esse know-how e puxar para ela. E isso que é incrível, porque, como diria o nosso Ivan, né, isso é incrível, Priscila, utilizando-se do seu jargão, que marca, quando eu enxergo marca, eu enxergo reputação e credibilidade. É o que você falou, você foi incrível. Eu desenvolvo, eu invisto na minha empresa, numa prestação de serviço com excelência, num produto, né, da melhor qualidade, e isso tudo vai para onde? Para minha marca. Quando você pensa em Apple, você não quer nem saber, você sabe que vai ser o melhor celular que tem. Você paga 10 mil, 12 mil naquele celular. Por quê? Por toda a reputação que eles desenvolveram por cima da marca dele. Imagina a Apple perder o direito de usar Apple. Se não tivesse direito sobre a marca e eu pudesse fabricar celular e colocar Apple. O que tem, existe uma briga aí, né, Gradiente. pela marca iPhone, né? Essa é uma briga gigantesca, mas que a Apple ainda vai conseguindo se manter aí por enquanto, né? Não, e já tiveram algumas decisões, não sei se chegou a finalizar, mas consideraram a expressão iPhone genérica. Pelo menos já se tornou genérica. Vai ver, na época não era. Então, assim, hoje o que acontece? Não só a Apple, como qualquer outro, está autorizado a usar a palavra iPhone. Que a Gradiente ela tinha registrado o iPhone antes da própria Apple iniciar as atividades aqui vendendo iPhone. Só que durou tanto tempo, esse é o risco da falta de gestão também. Foi tanto tempo de brigas judiciais, da própria Gradiente nunca ter produzido um iPhone, que enfraqueceu o argumento deles. Então, assim, nada é absoluto, Atila. Nada. Nem o direito à propriedade de uma casa é absoluto. Se você não preencher todas as condições pela função social, etc. Tanto que de um dia para o outro você pode ser desapropriado da sua casa. Se o prefeito decidir que o melhor lugar da escola é no lugar da sua casa, ele vai construir. E você não discute o mérito dessa decisão. Você pode até discutir o valor judicialmente. Mas ele pode simplesmente pedir para você sair e nenhum juiz vai poder proibir, claro, desde que ele respeite todos os princípios da administração pública, etc. Então você observa que nem o direito à propriedade é absoluto, assim como a marca. Registrar a marca iPhone, mas poxa, a marca, ela é o quê? Ela tem duas vertentes. Ela protege o consumidor, isso é uma coisa que ninguém vê. A marca ele não só é propriedade do empresário que registrou a marca, do titular. Ela a função social dela é que o consumidor, quando for adquirir um produto ou um serviço, ele não se confunda por estar adquirindo um produto ou um serviço de uma pessoa que ele não quer. Por isso que a marca ela não pode ser simplesmente idêntica ou similar à outra quando é da mesma atividade, entendeu? Porque senão o consumidor ele vai se enganar e adquirir um produto de alguém que ele não queria. E também protege o empresário, porque ele adquiriu aquilo como propriedade. A gente costuma ver, e eu já vi em alguns locais, inclusive no supermercado, algumas marcas de produto que têm um nome muito parecido e as cores, elas até se assemelham. Isso E que se você simplesmente vai pela cor, porque o produto é o mesmo, um exemplo, um biscoito recheado.
que tem lá uma marca que é outra, mas segue todo um padrão de cor. E se você tá ali no carrinho, você pega para jogar para dentro. E às vezes é um Sim, produto que até tá num alcance ali da criança, que a própria criança confunde também e incrível. joga para dentro. Como que consegue, como que atuam, ou como uma marca que já é mais conhecida, que ela sempre usou aquela paleta de cores, aquele nome, mas o nome muda, mas soa dentro da mesma forma ali. Isso. Como lidar com esse tipo de situação? Como se proteger? Eu digo a empresa que já está há mais tempo no mercado com a É, sua marca. como você comentou, é uma coisa muito comum. E é uma briga muito comum judicial. Dentro da propriedade industrial, que é uma vertente da propriedade intelectual, nós temos a marca, patente, que eu já comentei, e desenho industrial. O desenho industrial, referente a esses produtos, como shampoos, etc., é uma das maiores brigas que a gente encontra de propriedade intelectual. Porque muitas vezes, né, o outro fabricante simplesmente ele imita todo o design do outro, assim como a cor, assim como o formato da garrafa, do utensílio que é utilizado para armazenar aquele produto. Então, assim, você não pode simplesmente realmente copiar, a gente chama de trade dress. Você não pode copiar simplesmente a maneira de se vestir de um produto ou a maneira de se vestir uma empresa. Né? Eu trago esse exemplo do produto que não pode ser simplesmente copiável. Inclusive, como resolver isso judicialmente? Primeiramente, eu notificaria essa pessoa, informando que eu enxergo ali uma infração ao meu direito, né? Você está infringindo minha esfera patrimonial através do meu direito de desenho industrial ou minha marca. Ah, o cara desenvolveu uma marca, tem Coca-Cola, Cola-Coca ou Coca-Coca. Tipo assim, é óbvio que o cara está querendo utilizar da reputação e credibilidade desenvolvida pela Coca-Cola. Mas vamos dizer que, de uma certa maneira, isso passe pelos olhos de vista grossa do NPI, do examinador. Você pode recorrer administrativamente e, se perder a esfera administrativa, você pode tentar judicializar essa situação. Se for algo realmente que te cause prejuízo, que você está enxergando que está havendo desvio de clientela por isso, você tem pretensão. Isso você pode buscar sua pretensão na esfera judicial. Tá? E aí, como eu posso fazer então para tentar evitar o máximo que meus concorrentes possam utilizar desse tipo de artimanha, vamos dizer assim? A gente tem o monitoramento, você pode monitorar sempre pedidos de registro de marcas, de desenhos industriais, e você pode, infelizmente, nesse caso, a maioria das vezes é judicializar. Você vai procurar um profissional, né, que trabalhe com isso, na parte jurídica, um advogado, né, que só quem pode atuar mediante a justiça é o advogado, e esse advogado que tem que ser especialista, porque quase ninguém entende sobre esse assunto no nosso país, e, e esse advogado deve realmente tentar reconhecer se há identificação, né, se há identidade e se há similaridade entre os dois produtos. Agora, Pablo, já estamos já caminhando para quase finalizar o nosso podcast. Para ficar fácil para você assistir, então aproveita, compartilhe e deixe seu comentário para a gente trazer o Pablo aqui mais vezes para falar sobre esse assunto. Mas eu quero fechar esse podcast com uma pergunta que deve ser de muitas pessoas, da maioria dos empreendedores, quando eles vão abrir o negócio deles. E quando a pessoa vai abrir um negócio, uma das coisas que eu acredito que a pessoa deve pensar muito além do tipo de serviço que ela vai prestar é o nome do negócio. Então, se a pessoa vai ter um filho, ela pensa no nome. Só que filho não tem problema se botar nome igual. Verdade. Agora, uma empresa tem tudo isso. Então, acredito que essa deve ser uma das partes mais difíceis para escolher o nome, né? Marca e tal. Qual conselho você daria para o empreendedor que está ali iniciando? O que que essa pessoa deve fazer antes de definir nome, marca, que isso vai impactar diretamente no negócio dela, né? Para que ela não venha ter um problema lá na frente, para que ela não venha fazer um negócio, fazer uma divulgação. E eu conheço mais muitas pessoas, pessoas que já estavam assim renomadas, sendo muito conhecidas pela sua marca, e empresas que veio bem depois, inclusive assim, no mesmo estado, que conhecem a pessoa, que teve até um determinado tipo de relacionamento ali em eventos ou outro, falaram assim, quer saber? Essa marca não está registrada, não, eu vou fazer aqui. É o E por mercado. incrível que pareça, leva até a clientela, principalmente quando você está Isso aí. falando de empresas que estão ali na mesma cidade. Sim. Então, que dica que você dá para a pessoa que vai fazer o negócio dela agora, além dela pensar na atividade que ela tem que atender, como que ela se protege?
A primeira dica, eu acho assim, é a dica mais boba, mas se você observar, ela tem um potencial imenso de te evitar problemas, é saber assim, se a marca é muito legal, tem muito a ver com o seu negócio, com certeza ela está registrada. Você não precisa ser... Muitas vezes a gente pega situações para analisar, até de forma mais simplificada, se a marca é registrável ou não, e de cara a gente já percebe que a marca vai ter uma dificuldade. Porque a marca é muito legal. Tipo, Pet Zen. Poxa, Pet com Zen. Pet sei das quantas. Marcas muito legais, provavelmente ela já está registrada. Qual o segundo passo? Né? Ah, não vou pegar uma marca que é muito óbvia, que é muito legal para aquela área. É contratar um profissional. Não tem jeito. Tem profissionais que chamam-se de branding, naming, que desenvolvem a marca de acordo com o que você quer. Você vai preencher um questionário, vai conversar com ele, o que te agrada sobre o seu negócio, e ele vai desenvolver alguns nomes possíveis. E vocês vão afunilando até chegar no nome que você quer. Mas caso você não queira contratar, porque vai ser um custo maior, estou com dificuldade no início e tal, eu queria só mesmo desenvolver uma marca, mas eu quero registrar, hoje você pode utilizar até a inteligência artificial. Você pode conversar com o chat GPT, explicar o que você quer, e ele vai te dar alguns nomes. Mas o que é importante? O chat GPT, ele não sabe fazer essa análise de registrabilidade que a gente faz. Primeiro porque não é algo automatizável ainda. Vai muito pelo seu know-how, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Então o que a gente faz pessoalmente na minha empresa? A gente paga um sistema, e esse sistema, com vários critérios que a gente escolhe, que são critérios legais para que possa ser registrável ou não as marcas, ele gera vários relatórios diante daquela marca que eu estou querendo registrar. E com esses relatórios emitidos, eu vou olhando de uma por uma, dentro das classificações que são próximas àquele que quer registrar e a dele, e vou vendo, de acordo com a minha experiência, se alguma delas bate por similaridade, pela mesma fonética, né, por identidade, ou às vezes, é inglês, mas eu vou registrar em português também, não pode, outra língua. E tipo, a tradução, ela é relevante também, às vezes as pessoas não sabem disso, acham que vão enganar o negócio porque vão colocar em outra língua. Cuidado. Então é isso. Veja que se é muito legal, cuidado. Alguém já deve ter registrado. É que nem domínio de internet. Os domínios de internet hoje estão quase todos registrados. 123, 321, isso aqui. Os legais são todos registrados. E na marca não foge muito esse tipo de situação. E segundo, contrate alguém. Contrate uma empresa que desenvolve nome, que é experiente. Mas não tenho dinheiro, eu vou gastar muito. Ok. Você não podendo isso, escolha uma marca, ou por você, pela sua criatividade, ou utilizando de ferramentais como a inteligência artificial, que hoje é muito legal. Ela não faz tudo, mas é legal como ferramenta para te ajudar. E contrate um profissional como a PWV Solutions, que pode fazer a análise de registrabilidade, viabilidade e anterioridade de forma estratégica, para você ter a sua marca registrada e sem passar por tanto tempo com uma marca que ela é irregistrável, onde você vai sofrer. É perda financeira, perda de tempo e no final não vai ter a marca registrada. Falando em contratar um profissional ou uma empresa como a PWV Solution, como que as pessoas que estão nos assistindo aqui vai encontrar o Pablo, vai encontrar a PWV para poder esmiuçar um pouco mais esse assunto, buscar essa proteção e talvez ter essa consultoria aí, e tanto como registrar a marca, como também proteger a marca dela? Então, agradeço pela oportunidade aí de estar podendo realmente compartilhar os nossos contatos. Então, nós temos... Nas redes sociais nós estamos com a pw.solutions e também tem a minha rede pessoal, Pablo W. Witt, né, no Instagram. E temos um site também que é pw.solutions. Então, tanto o site como o perfil sociais, todos eles são iguais, pw.solutions. Não tem .com.br, é pw.solutions. Tanto no site, que é a plataforma, inclusive é um e-commerce, nós vendemos nossos serviços de forma... Como a Amazon, como tantas outras, e nos perfis sociais, Pablo W. Witt e pw.solutions. Então esse foi mais um Pod Business, trazendo um pouco mais desse conteúdo de como você proteger os seus bens intangíveis. Então isso é muito importante, com a presença aqui do Pablo Vitório da PWV Solution. E peço a vocês que se identificaram com esse conteúdo, compartilhe, comente, mande as suas dúvidas, sugestões, procure o Pablo, que com certeza você vai ter um negócio próspero e protegido. Ficamos por aqui, até a próxima e valeu! Obrigado!